Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia. Possamos escutar o nosso Evangelho nesse domingo 22 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Você estava com fome, me deste comer, eu estava com sede, me deste beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste comer, eu estava com sede e não me deste beber, eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestiste, eu estava doente na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, escutando esse evangelho de hoje, desse domingo, quando nós celebramos a festa do Cristo Rei, encerramento do ano litúrgico, nós devemos ver um fato fundamental. Nós passamos as últimas 3 semanas meditando Mateus 25. Nós vamos visualizar as últimas 3 semanas sobre Mateus 25, os evangelhos. A parábola das 10 mulheres, das 10 virgens, 10 virgens prudentes e imprudentes, a leitura da semana passada, enfim, cada uma. Então hoje, Mateus 25 também é para cada um de nós, como que a resposta que nós deveríamos dar a Deus a partir de Mateus 5. Padre, como assim? Está confuso? Vamos lá. Todos nós sabemos que Mateus 5 é as bem-aventuranças. Então, em Mateus 5, Deus nos convida a ir de encontro àqueles que sofrem, nas diversas realidades humanas. E Mateus 25 é como se fosse o quê? O prenúncio do julgamento final, do qual todos nós passaremos, o final dos tempos, a escatologia, quando nós seremos como que cobrados diante das atitudes que nós tivemos ou não com aqueles bem-aventurados que Jesus anunciou para nós em Mateus 5. Por isso que nós somos convidados, a partir de Mateus 25, a chegar na pessoa dos sofredores, a pessoa do Cristo. Vendo a pessoa do Cristo, no sofrimento daquelas pessoas, inúmeras pessoas que nós conhecemos, uma coisa eram os sofredores que Jesus aponta nessa leitura de hoje. Hoje, as categorias de pessoas que sofrem são muito mais. Não são somente aqueles que estavam presos, aqueles que estavam passando fome, aqueles que eram estrangeiros, aqueles que estavam sem roupa. É muito mais do que isso. Em outras palavras, o que é que Deus nos convida a fazer? Deus nos convida a praticarmos as obras de misericórdia. As obras de misericórdia serão o filtro fundamental para que a gente possa um dia estar na eternidade, ao lado de Deus. Mas antes de estarmos na eternidade, aí é a prática das obras de misericórdia que determina, que assinala, que mostra que nós vivemos como filhos e filhas de Deus. Então nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, vivermos, praticarmos as obras de misericórdia conforme as nossas possibilidades. Se nós olhamos o Evangelho, Jesus não pediu que ninguém fizesse nada extraordinário. Jesus não pediu, por exemplo, que alguém fizesse milagre. Não pediu.
mas pediu que a acolhesse, visitasse, cuidasse, correspondesse, fizesse o bem uns aos outros. E é bonito as duas expressões que Jesus nos usa, né? O que é que ele vai nos dizer aqui? Tem dois versículos aqui que nos ajudam a compreender. Ele vai nos dizer aos que estavam à direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, eu estava com sede. Eu era estrangeiro, eu estava nu, doente na prisão. Quando todas as vezes que fizesse isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que eu fizestes. Então esse é o recorte, o esqueleto da nossa leitura. Aí vem a segunda pergunta, a segunda afirmação. Quando ele diz àqueles que estão na esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. E ele repete a mesma expressão anterior. Quanta diferença? Vinde benditos e afastai-vos malditos. Se de um lado Deus acolhe com amor, com compaixão, do outro lado ele rejeita. E lá pelas tantas ele vai nos falar: todas as vezes que não fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Então, nós somos convidados a vivermos essa obra de misericórdia para Deus e para aqueles que precisam delas, de cada uma delas. Nós também precisamos. Porque quem pratica qualquer obra de caridade e misericórdia também é tocado por Deus. Não é somente nós que tocamos o outro, mas nós também somos tocados por Deus. A fé não é a mesma, a sensibilidade não é a mesma, o coração não é o mesmo. Então, nós somos convidados a vivermos essa experiência. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, o Senhor nos acompanhe e demos graças a Deus.